Boa tarde, querida Irmandade. Meu nome é Rose e falo da cidade de Três Corações. Eu falei com o irmão responsável pelo canal, pedi autorização para que eu pudesse contar uma obra muito maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque eu não sou batizada, eu sou testemunhada dessa obra. Até quero pedir para a Irmandade que se eu falar alguma coisa errada, que a Irmandade me perdoa, que eu ainda não sei falar bonito como toda Irmandade fala. Mas eu senti, Irmandade, de contar essas obras que eu quero contar há muito tempo na igreja, mas como eu já falei, eu não posso porque ainda não sou batizada. A primeira vez, Irmandade, que eu conheci a congregação através de uma vizinha, eu estava muito provada, eu estava muito aborrecida, que tinha sumido um dinheiro na loja na qual eu trabalhava, que eu estava como gerente, irmãos. E isso aconteceu por 2 vezes seguidas. E eu fiquei muito magoada e pedi demissão daquela loja. E a moça que estava trabalhando comigo, foi eu que arrumei o serviço para ela. A Irmandade, quando eu fui no culto pela primeira vez, entrei naquela congregação bonita, aquele tanto de irmãs, tudo de véu. Eu fiquei até assim com vergonha, que eu falei para a irmã que me levou, eu vou de calça. Ela falou, não, não tem problema. O importante é você ir. Aí eu me lembro, Irmandade, que teve um hino que mexeu muito com a minha alma. Se eu não estiver enganado, é o número 55 do hinário daquele mais antigo, que é um hino de oração, que fala em nome do Senhor, prostrar-me vou. Receba, ó Deus vivente, a minha oração. Toda vez que eu vou no culto e eu ouço esse hino, eu tenho certeza que Deus fala comigo. E naquele dia, o irmão que estava atendendo o culto, ele falou: tem uma pessoa aqui que entrou muito provada. Deus manda falar para você que o que desapareceu de dentro da gaveta, embaixo do papel, vai aparecer dentro da gaveta, embaixo do papel. E ali, irmã, eu chorava demais. Eu sentia assim, um alívio, mas eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei uns tempos sem falar com meus ex-patrões. Um dia, a filha dele me convidou para ir na casa deles e eu fui. Eu estava fazendo uma refeição com eles na mesa. E ela me falou: olha, Rose, depois que você saiu, quanta coisa aconteceu naquela loja. A gente descobriu quantas coisas eram vendidas por um preço fora do preço tabelado e a pessoa ficava com dinheiro para ela. Então, irmãos, o dinheiro não apareceu debaixo do papel, mas apareceu a verdade. A verdade apareceu embaixo do papel. E eu sempre tive muita vontade de glorificar a Deus. E eu estou glorificando agora no canal. Irmãos, eu tenho uma outra obra também, que mesmo eu não sendo batizado, como eu já falei, tem coisas que Deus faz na minha vida que eu não tenho dignidade. E mesmo assim, Deus me aceita com toda fraqueza. Eu estava com as prestações da minha casa muito atrasada, porque a gente morava numa casa financiada pela Caixa. E eu tinha uma vizinha em frente que o marido dela era chefe do meu marido. E alguns meses, faltando poucos dias, meu marido ia sair de férias. E eu perguntei para ela: será que você não pode fazer o favor de falar com o seu marido? Porque ele é muito importante lá na fábrica. Se ele falar, eles adiantam as férias do meu marido, que são poucos dias, para eu poder acertar as prestações da casa que estava me deixando desesperada.
Ela me falou assim: meu marido não é dono da fábrica. Irmandade, aquele dia eu entrei, mas eu chorei, mas eu chorei. E eu ali, na minha fraqueza, como eu já falei com a Irmandade, em vez de eu ter dobrado meu joelho e pedido misericórdia, eu fui falar com o homem. E passado alguns dias, meu marido chegou e falou para mim: olha, Rose, meu pagamento das férias é esse aqui, ó. Naquela época, isso há mais de 10 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, recebia em cheque. Como era em cheque, eu nem tive dinheiro para descer de ônibus do meu bairro para o centro, eu desci a pé, para descontar o cheque e ir na caixa ver o que, que eu conseguia fazer. Ele me falou: tô com esses R$ 130, você vai na caixa e vê o que, que você consegue fazer. Eu fui no outro banco, descontei o cheque e fui com R$ 130 na caixa. Quando eu cheguei na caixa, a moça olhou e falou assim: você vai pagar tudo? Eu falei: não, moça, eu tenho R$ 130, o que que você pode fazer? Ela olhou, olhou, calculou, falou para mim: olha, eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada, porque se você pagar 130, você não está pagando nem a metade do que você deve. Aí já vai vencer mais uma prestação, mais outra prestação, e vai virar essa bola de neve. 130 não adianta pagar. Então você paga um valor X, que eu não me lembro, que era muito dinheiro, fora da nossa realidade, ou você aguarda para ver o que que vai acontecer, se vai ter, se vai para o juiz, se vai te tomar caso, o que que vai acontecer. E quando eu estava levantando, ela falou para mim assim: a única coisa que você pode fazer é ir no cartório e tentar passar essa casa para o seu nome. Porque se você tiver a escritura no seu nome, porque a casa ainda não estava no meu nome, eu tinha comprado de outra pessoa. Ela falou: se você conseguir pagar passar para o seu nome essa casa, aí essas prestações atrasadas vão lá para o final do contrato e você fica em dia com a prestação. Até o final do contrato, você pode dar sorte de conseguir um dinheiro, vir aqui quitar. Pode ser que a Caixa, às vezes, dê um desconto. Pode acontecer muita coisa. O importante é agora. Eu falei para ela: tá bom, mas eu já sabia que para eu pegar a escritura era inviável, porque eu já tinha dado entrada no cartório e a escritura era muito cara. Para a Irmandade ter noção do que eu estou falando, já fazem 20 anos que eu vendi a minha casa de lá, que eu saí para outro bairro. E faz, acho que uns 10 anos, mais ou menos, ou talvez até menos, que todo mundo conseguiu quitar a si mesmo, porque o bairro entrou com uma ação judicial contra a Caixa, algumas coisas que foram mal feitas. Então, aí que o bairro inteiro conseguiu uma negociação com a Caixa. Então, Irmandade, eu desci aquelas escadas da Caixa pensando: meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu sei que esse dinheiro não dá. Mas eu vou no cartório para ver se eles me deixam eu dar esses 130, pelo menos para eu pegar a prestação e negociar aqui e depois eu tento ir pagando lá por mês. Quando eu cheguei no cartório, o moço me perguntou meu nome, eu falei. Aí ele já veio lá de dentro com a escritura aberta, confirmou meu nome, endereço, CPF. Quando eu já ia falar para ele: moço, você deixa eu te dar 130 só para eu acertar na caixa e depois eu vou te pagando aqui? Aí eu falei para ele: moço, mas quanto que vai ser? Ele olhou para mim, Irmandade. A Irmandade pode acreditar. E falou para mim: 130. Meus olhos, Irmandade, encheram de lágrimas. E eu peguei aquela escritura e fui correndo para a caixa. A hora que eu cheguei na caixa, estava quase na hora de fechar. Eu sei, Irmandade, que aquele dia eu passei a casa pro meu nome. E não tive dinheiro nem para a passagem do circular. Eu fui embora a pé, mas feliz e agradecida a Deus. Quando meu marido chegou do serviço, eu falei para ele: bem, adivinha quanto que a gente ficou devendo da casa? Ele falou: amanhã você me fala.
Hoje eu não quero saber, não, que eu estou muito cansado. E eu falei para ele: nós não devemos nada, a nossa prestação está em dia. E passado esse tempo todo, Irmandade, eu não tive a oportunidade de contar da igreja, mas hoje eu estou glorificando esse Deus. Outro dia, irmãos, teve outro acontecimento comigo. Eu tinha perdido um bebê. Eu com meu marido, a gente estava junto um tempo, a gente comprou essa casa junto. E a gente foi ver se a gente dava certo, se a gente combinava. Depois que a gente viu que a gente estava bem, que a gente estava certo, nós planejamos um filho. Mas foi planejado por nós, não foi planejado por Deus. E o sonho dele era ter um menino. E na época eu trabalhava, ele trabalhava, eu fiz um enxoval, comprei cada roupa linda para o meu filho, que era o primeiro filho, era um sonho. Mas eu passei mal os 9 meses de gestação. E quando nasceu um menino lindo, de 4,250 kg, 51 centímetros. Mas ele nasceu 1 hora da manhã e Deus recolheu ele às 7 da noite. Eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito brava com Deus, porque eu sonhei muito com aquele filho e eu não conformava. Tantas pessoas que eu conheci que estavam grávidas e que estavam revoltada porque não queria o filho. Eu conhecia pessoas que tentaram abortar e não conseguiram. Eu conhecia pessoas que queriam doar os filhos. E eu queria o meu tão amado. E Deus recolheu. Mas com o passar do tempo eu aceitei. E meu médico falou: vamos fazer o exame, ver se o problema é com você ou com o bebê. Aí fez o exame e descobriu que o problema era com ele, irmãos. Ele falou: você pode esperar 3 meses e você pode engravidar de novo. E Deus me deu a menina. Mas um dia, irmãos, eu fui na congregação e estava lá. E eu tinha ouvido esse hino que eu já contei para os irmãos aí atrás, há pouco tempo. E eu tinha certeza que aquele dia Deus ia falar comigo só por causa do hino que eu já tinha ouvido. E depois da palavra, Deus falou assim: Deus manda avisar para você que ele precisou do seu filho e ele vai te dar outro. E eu estava com uma outra irmã do meu bairro que ela tinha perdido uma menina linda de câncer. E eu falei para ela: eu acho que a palavra é para você, irmã. Ela falou: não, eu senti que essa palavra era para você. Depois, no final das contas, a palavra foi para nós duas. Que eu senti mal, fui no médico e eu estava grávida. Mas a gente às vezes é tão fraco na fé, a gente é tão pequeno, irmãos, que foi uma gravidez tão difícil, mas tão difícil. Enquanto o outro eu tinha uma sacola imensa de roupa para levar para o hospital, de tão bonitinha as roupas que eu não sabia qual roupa que eu ia ter. Esse outro nasceu, não tinha nada, ele não tinha nem nome. E eu fazia pré-natal num bairro muito longe do meu bairro. E quando eu fui nas últimas consultas do pré-natal, o meu médico falou: mas o que está acontecendo? Você perdeu peso, o neném diminuiu na barriga ao invés de crescer na hora dele nascer. E aquilo ali, Irmandade, eu chorei muito, porque foi uma fase muito difícil que a gente estava passando. E eu não me envergonho de contar para a Irmandade que a prioridade nossa era o leite da minha menina. E teve madrugadas, Irmandade, que eu passei mal, eu tive enjoo, porque não tinha nada para colocar no estômago. A comida era pouca, então eu já tinha que dividir entre eu e meu marido. E o pouco que a gente tinha era o leite dela, que era principal. Então, aquele dia eu chorei muito, porque eu já tinha perdido um bebê. Aí, Irmandade, no dia do nascimento, e eu não fiz ultrassom também, porque eu não consegui fazer pelo SUS, não tinha dinheiro para fazer particular.
No dia que nasceu, o médico falou assim, falei pro médico, tudo bem com ele? Tudo bem? Falei, tudo bem com o neném? Ele falou, tudo bem. É um menino. Ele é miudinho, mas é fartinho. Irmandade, eu louvo e glorifico a Deus, porque hoje meu filho vai fazer 21 anos e é um menino abençoado por Deus. É um menino muito bom, muito amável, ele é companheiro, ele é compreensível. Tudo que a gente precisa dentro de casa, que ele ajudar, ele ajuda. Tanto a minha família quanto a família do meu marido, ele é muito amado pelas tias, porque ele é muito agradável, ele é muito gentil. Aí, irmandade, eu fui entender a palavra. Eu precisei do seu filho e eu tô te dando outro. Se eu tivesse entendimento, irmandade, eu não precisava nem pensar, será que é menino, será que é menina? Porque eu tinha perdido o menino e eu tinha uma menina. E Deus falou, eu precisei do seu filho, tô te dando outro, então seria um menino. E mais uma vez, o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. E eu quero contar também, a Irmandade me perdoa, uma outra obra muito grande que Deus fez na minha vida. Depois desse processo, tudo que eu já contei para a Irmandade, nós passamos por uma outra fase muito ruim. E tivemos que vender a nossa casa. Meu marido ficou desempregado. Aí eu já grávida desse meu filho, com a menina pequena, e ele queria postar num caminhão. Eu falei, tudo bem, vamos vender então. A minha família ficou muito brava porque de eu ter assinado para vender a casa, que falou, a gente não vende a casa. Ainda mais porque eu estava grávida. Mas eu acho que quando a gente confia em Deus e confia no marido da gente, a gente tem que fazer tudo para ajudar. E se ele melhorasse, nós íamos melhorar também. Só que a gente não podia pagar aluguel. Aí eu vim morar na casa de uma cunhada, com mais dois cunhados, alcoólatra. Mandade, eu passei muita dificuldade, muita tristeza, muito aborrecimento, que não dá para contar para a Irmandade porque é muito grande. Mas, Irmandade, eu cheguei até a desmaiar um dia, de tanta tristeza. E um dia eu fui congregar. E faria 2 anos que a gente tinha vendido a minha casa no dia 30 de junho. Aí, Irmandade, eu estava vendo uma casa aqui no meu bairro para comprar. E eu falei pro meu marido, falei, bem, vamos vender esse caminhão que não deu certo e vamos comprar essa casa de novo. E a gente tentou de todo jeito vender o caminhão e a gente não conseguia. Aí, Irmandade, eu fiquei muito triste, fiquei muito aborrecido. Mas naquela palavra que eu ouvi, que eu fui no culto e eu ouvi a palavra, Deus manda te avisar que antes dos 2 anos Ele vai te dar a tua casa de volta. E eu tomei aquela palavra para mim e saí de lá aliviada. Mas outro dia, Irmandade, eu fui congregar e tinha uma irmã testemunhando, falando, gente, eu estava aqui na igreja nesse dia e ouvi essa palavra, que antes dos 2 anos Deus ia me dar minha casa de volta. E eu estou glorificando aqui que aconteceu, o que Deus prometeu. Aí no silêncio do meu coração eu falei, oh Deus, então o testemunho, então a palavra não foi para mim, mas Deus seja louvado a si mesmo, porque foi para a irmã. O nome de Deus seja glorificado. E vim embora para minha casa, Irmandade. Eu sei que o moço que queria vender essa casa para nós, ele já tinha vendido a casa para a tia dele. Ela já tinha entrado com a documentação na caixa. E aconteceram alguns fatos, irmãos, que não tem como eu contar agora, que é muito grande, mas o principal é que ela falou: eu não quero mais essa casa, eu não quero mais morar aqui, essa casa é muito feia. E eu tenho uma cunhada que falou: se Deus preparar, confirmar um outro serviço para mim, eu vou ajudar vocês nessa casa, porque a gente tinha que pagar a prestação da casa e mais o que o moço tinha pago. E a Irmandade pode acreditar que no dia 30 de junho faria 2 anos que eu estava morando todo mundo junto.
No dia 26 de maio, Irmandade, eu mudei para essa casa que eu moro até hoje, já faz 20 anos, sem R$ 1. Ele foi na minha casa e falou comigo que as prestações já tinham aumentado mais um pouco, que a gente demorou a decidir e tal. E eu falei para minha cunhada, eu acho que ele vai tentar dar um jeito de tentar vender para nós, porque ele saiu daqui com um semblante muito triste. E a minha cunhada falou para mim, o meu serviço está confirmado, o serviço da noite. Se ele fizer um jeito bom da gente pagar, a gente fecha o negócio. No outro dia, Irmandade, ele me ligou e falou para mim, eu parcelo a casa para vocês me pagar em 10 vezes. E nós conseguimos comprar a casa com a ajuda de Deus e da minha cunhada, que Deus permitiu que ela nos ajudasse. E é mais um motivo que o nome de Deus está sendo glorificado. E a última irmandade que eu quero contar para vocês, fazem 14 anos que eu estava desempregada, que eu tinha saído do mercado de trabalho, e quando a gente sai, fica difícil a gente retornar. Eu fiquei em casa cuidando das minhas crianças, eu ganhei peso, aí é difícil a gente voltar, porque eu estava no comércio. Comércio exige aparência, exige. Às vezes a pessoa tem aparência, mas não tem qualidade. Mas eles não querem qualidade, eles querem aparência. O comércio vende a aparência. E eu estava muito triste, Irmandade. E clamando a Deus um emprego, e clamando a Deus um emprego. Aí o meu menino chorou, que queria um refrigerante. E eu fui ali na padaria comprar um refrigerante. Quando eu estava indo na padaria, encontrei uma colega. Ela me gritou, Rose, você vai fazer o concurso? Eu falei para ela, não vou não, que eu não tenho dinheiro. Aí ela me falou, vai amanhã em tal lugar. Isso era num domingo. E a padaria estava fechada, Irmandade, aqui perto da minha casa. Eu fui na padaria da frente e encontrei com ela. E estava descendo ela, mais umas cunhadas minhas, mais alguns amigos, todo mundo ir para um clube que tem uma piscina aqui perto de casa. E a minha menininha maiorzinha e o meu menino choraram, que queria ir. Eu falei para eles, ô filho, confia em Deus que um dia a mãe vai ter dinheiro para vocês não precisar querer ir atrás dos outros. Para vocês, se vocês quiserem nadar, vocês vão ter condição de ir. A mãe vai ter condição de pagar para vocês. E comprei o refrigerante. A minha colega falou, amanhã vai ser, quem está desempregado, a inscrição vai ser grátis. Eu agradeci ela e vim embora para casa. Só que a minha cunhada já tinha me dado o dinheiro para eu pagar o concurso, mas eu precisei aqui em casa. A Irmandade, que é mãe, sabe o que que é isso. Quando a gente precisa dentro de casa, com um filho, com uma necessidade, eu preferi comprar e não paguei a inscrição. A minha cunhada ficou muito brava, falou, eu não vou te ajudar mais. Te deu dinheiro para pagar a inscrição e ela não entendia que eu precisei aqui em casa. Aí, Irmandade, fiz a inscrição e no dia da prova eu fiquei muito atribulada porque cheguei lá, tinha muita gente, mais de 5.000 pessoas. E eu já tinha parado de estudar, tinha muita gente que tinha estudado mais do que eu. E mesmo assim eu fiz aquela prova, Irmandade. E consegui passar e consegui efetivar. E mais uma vez o nome de Deus está sendo glorificado. A Irmandade me perdoa o tempo, mas eu precisava muito contar essas obras magníficas que Deus fez na minha vida. E o nome de Deus para sempre será glorificado.